Então, seguindo aí com essa sequência de vídeos, vou mostrar aqui agora para vocês o problema que a gente está tendo aqui com a água aqui na nossa casa. Então, quando a gente começou a obra aqui, a gente já percebeu que aqui na região a pressão da água é muito pouca, tá? Então é bem fraquinha a pressão da água aqui. E também não só por conta disso, né? Mas a pressão aqui nas nossas torneiras ficou muito baixa. É bem ruim mesmo, tá? Não necessariamente pela questão da pressão da rua, porque a gente usa a água da caixa, né? Então a pressão da rua ela vai contar somente da rua para a caixa. Aí depois a pressão da caixa aqui para baixo é que realmente vai fazer a diferença para a pressão que a gente vai ter aqui embaixo, tá? Mas enfim, a gente já sabia que a pressão da rua era baixa, a gente também sabia que possivelmente a nossa pressão da caixa não ficaria legal, tá? Porque como a gente está construindo em duas etapas. Quem vem nos acompanhando já pôde ver, quem ainda não viu, se quiser dar uma olhadinha no canal aí, a gente tem todos os vídeos explicando essa questão da gente ter construído em duas etapas. E nessa primeira, a gente construiu a parte de trás da casa e para deixar a caixa d'água escondida em relação ao nível da rua, a gente deixou ela praticamente no mesmo nível da laje, né? Então o fato de a gente deixar basicamente no nível da laje não gerou pressão suficiente aqui para dentro da casa, tá? Então a gente já tinha mais ou menos aí esse entendimento e por conta disso a gente precisou aí fazer uma pequena intervenção para poder resolver, tá? Então vou mostrar aqui, ó, vou virar. Então temos aqui os nossos misturadores, ó. Então se a gente for ver, ó, ele fica só com um filetinho de água, como vocês podem ver aí. Vou abrir outro aqui também, ó, da nossa churrasqueira. Tá aqui outro filetinho de água, tá vendo? Ó, até quando eu abro aqui, o de lá também chega a diminuir. E vamos abrir, por exemplo, aqui essa outra torneira que nós temos aqui no fundo. Então quando eu abro aqui também, ó, abrir aqui, vocês podem ver que é só uma misériazinha de água, né? Então bem fraquinha a pressão, né? Não tem nem condições de você usar um misturador com aquela pressão de água. Então a gente botou também aquecimento nele, né? Então não tem nem como a gente usar aquecimento e nem mesmo o próprio misturador com uma pressão de água dessa, pessoal, ó. Chuveirinho aqui mal e pinga, né? Então o que que a gente fez? Fizemos a instalação de um pressurizador, tá? Na saída da caixa. A empresa veio aqui instalar. Na época que eles instalaram, acabou ficando ali com vazamentozinho. Depois eu tentei corrigir, ainda assim ele continua vazando um pouquinho, pela forma como o pressurizador está lá colocado, né? Então a gente colocou ele em cima de uma placa de isopor, aí ele vibra um pouquinho, a vibração é pouca, mas ainda assim ele vibra um pouquinho. E pelo fato da tubulação ser toda rígida ali, ele está causando um pequeno vazamentozinho, que ele fica pingando lá em cima, né? Então assim, eu já tentei trocar lá a forma como eles tinham ligado, vou explicar para vocês, vou subir lá na laje para explicar, mas não tinha funcionado. Então o que eu fiz agora foi comprar uma outra forma de instalar lá, né? Eu comprei um item que eu vou mostrar lá para vocês e vou fazer uma outra tentativa para ver se a gente consegue fazer a instalação sem ficar pingando e vazando lá no pressurizador, tá bom? Então eu tô aqui em cima. Então o que acontece aqui, pessoal? Como eu comentei, né? Vocês podem ver aqui, ó, a nossa caixa, ela tá no nível basicamente aqui da nossa laje. Ela tem só essa muretinha aqui, ó, a mais, tá bom? Em relação à nossa laje, e ela ficou aqui para que ela não ficasse visível lá da rua, né? Então quando passasse lá o pessoal não visse a caixa d'água aqui em cima. Pode ver que a casa acaba ali. Futuramente a gente vai ter a parte da frente, onde vai ter o pé direito duplo. Então vai esconder ela, né? E até essa caixa, o lugar dela é lá na frente, né? Então ela vai ficar numa posição mais alta quando tiver o pé direito duplo lá. Mas por enquanto aqui ela ficou baixa desse jeito aqui. E para resolver lá embaixo nosso problema de pressão, a gente instalou esse carinha aqui, ó. Então esse aqui é um pressurizador, tá, pessoal? Então existem vários aí no mercado. Normalmente aí hoje em dia tem bastante conteúdo no YouTube, né, para você verificar. Mas de qualquer forma a gente chamou aqui uma empresa aqui em casa para verificar os pontos de água. Então eles verificam ali todos os pontos de água que você tem, né, qual que é a frequência de abertura ao mesmo tempo ali mais ou menos dos equipamentos lá embaixo, e eles fazem ali uma previsão de qual equipamento correto para você fazer a instalação na sua casa, tá bom? Então a gente chamou essa empresa aqui e a gente acabou optando por comprar o equipamento que eu vou mostrar aqui para vocês.
Então esses pressurizadores, basicamente, eles existem em 2 modelos, tá? Assim, a primeira grande diferença. Tem os pressurizadores que eles funcionam por presostato, tá? Então eles trabalham em cima da pressão. E os pressurizadores que eles trabalham em cima do fluxo, que são com fluxostato, tá? Então ele verifica o fluxo da água, passando por dentro do equipamento e saindo para a linha, para fazer o ativamento, e outros trabalham pela pressão, né? Então ele monitora a pressão da linha, e a partir do momento que há uma variação dessa pressão, ele ativa aqui o equipamento. Então ele fica desligado e ele só ativa quando é aberta uma torneira lá embaixo, né? Então que é o com fluxostato, ele verifica a água passando dentro do equipamento para fazer a ligação, né, para ligar o equipamento, e o outro é o presostato, tá? A gente fez aqui a opção de comprar pelo presostato, tá? Então vocês podem verificar aqui que tem um manômetrozinho aqui para ficar olhando aqui quanto é que tem de pressão na linha. Agora aqui ele está zerado porque ele está desligado, tá? Ele está vazando aqui, e aí eu vim aqui para arrumar isso, tá bom? Aqui em cima, então assim, o modelo que a gente comprou, pessoal, foi esse aqui, ó, Orbitec. É o Orbitec Orb 220, tá? Então ele atende aí, se eu não me engano, de 3 a 4 pontos de água lá embaixo ao mesmo tempo, tá? Então abrindo lá 3, 4, 5, até 5 torneiras, eu acho que ele atende bem. O modelo dele aqui é o Orb 220, tá? E esse equipamentozinho que ele tem aqui em cima, ó, esse cara aqui, é o Smart Control, né? Que é um outro equipamento que é vendido junto com esse aqui, combinado, para fazer o monitoramento da pressão e poder fazer aqui o acionamento da bomba para pressurizar a linha, tá bom? Então esse nosso, como vocês podem ver, ele tem um parafusinho aqui em cima, que você pode regular aqui a pressão. Você pode deixar ele mais sensível ou menos sensível para ativar aqui a bomba, né? Então você tem uma regulagem aqui, ou mais sensível ou menos sensível. O que isso significa? Quanto menos sensível deixar, mais vai haver variação de pressão aqui dentro da linha antes de ele ativar. Quanto mais sensível deixar, menos variação vai ter aqui. Então ele vai manter mais constante a pressão aqui dentro, né? Quanto mais sensível, antes ele vai ativar a bomba para manter a pressão dentro da linha, tá? Então existem equipamentos que possuem outras formas de controle aqui, de presostato, que a qualquer variação ele já liga a bomba, tá? E tem outros aí que você tem uma regulagem aqui de variação. Então você pode trabalhar com uma linha ali de pressão para ele ativar, para que ele não ative a qualquer momento, tá? A gente optou por esse modelo. Entre os pressurizadores de fluxo ou de pressão existem, né, algumas diferenças. Eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo algumas que são as principais. E lembrando, né, que, por exemplo, um que trabalha com pressão, se ele for muito sensível e eu tiver lá embaixo um vazamento, ele pode intensificar, né, esse vazamento, porque ele vai tentar ficar mantendo a pressão da linha. Como vaza, né, tiver algum vazamento da linha dali para frente, ele vai ficar sempre pressurizando, e aí vai intensificar ali a questão do vazamento, tá? Esse nosso aqui, como ele tem uma regulagem de sensibilidade, ele não tem esse problema, mas tem alguns equipamentos, dependendo da necessidade, que são mais sensíveis, eles acabam gerando esse tipo de problema. Esse é uma das diferenças entre fluxo, né, pressurizadores de fluxo e de pressão. O do fluxostato, né? Então assim, ele também tem ali um determinado fluxo que ele tem que identificar passando por dentro do equipamento. Então às vezes você pode abrir lá embaixo muito pouco a torneira, ele não identifica um fluxo e não faz ativação. Também tem aí essa desvantagem. Então assim, existem vantagens e desvantagens para cada um, né, dos equipamentos, e a gente optou por esse bichinho aqui. Tem, assim, quando a gente deixou ele ligado, ele atendeu bem. Eu vou aqui corrigir essa ligação que está aqui, que está vazando, para mostrar depois para vocês lá embaixo como é que ficou. Então o que acontece? Quando o pessoal veio aqui, estava vazando, né, eles tinham feito uma ligação até aqui. Eu acabei mudando essa ligação lá para aquela região, porque quando a gente testou lá embaixo a pressão da água, ó, vocês podem ver que a gente tem tipo uma divisão na linha, né? Então antes o cano vinha e ligava direto aqui, e ele dividia aqui para uma linha que vai para o banheiro aqui da suíte 1, aqui da frente, e para o restante da casa. Então a gente percebeu que ao ligar o pressurizador, que aqui nesse banheiro a pressão ficou extremamente forte, e nas outras, apesar de ter aumentado, então tipo assim, lá na nossa churrasqueira, na nossa área gourmet, na nossa cozinha que fica aqui do outro lado, que é toda servida por essa ligação aqui, a pressão, apesar de ter mudado bastante, melhorado bastante, não tinha ficado tão boa quanto a ligação ali do lado, tá? Então o que eu fiz? Troquei a ligação que eles tinham feito aqui
e passei para cá, para ver se a gente já teria algum ganho lá embaixo. Eu não sei, eu acho que acabou no fim das contas não tendo um grande ganho, manteve lá a mesma pressão. E assim, no final das contas, eu acho que o trabalho que deu para fazer aqui, né, que não foi só para fazer isso, eu aproveitei que já estava vazando para fazer essa alteração na ligação. E ele não surtiu assim o efeito que eu esperava lá embaixo. Então assim, apesar de ficar muito melhor o fluxo, eu até esperava um pouquinho mais, tá bom? Mas é isso aí. Agora, como continua vazando ali, né, como eu mostrei para vocês, ele fica pingando aqui, ó. Como ele vibra um pouquinho e essa tubulação ela é rígida, né? Ele acaba ficando pingando aqui, ó. Então o que que eu fiz? Eu comprei essa mangueira aqui, ó, que é uma mangueira mais flexível e ela vai permitir que eu tenha ali alguma vibração sem vazar aqui no equipamento, né? Ficar pingando aqui no equipamento. Assim eu espero, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. Então eu vou cortar aqui, vou fazer a ligação aqui de novo. Vou até aproveitar para botar uma união com rosca aqui também para mim poder tirar esse registro quando eu precisar dar manutenção, tá? E aí eu mostro para vocês depois como vai ficar aqui. Pessoal, olha o que eu acabei descobrindo aqui, desmontando de novo o sistema que foi ligado aqui na nossa caixa d'água. Eu acho que eu gastei um dinheiro desnecessariamente, né? Que foi comprar essa mangueira aqui, né? Porque eu achei que talvez aquele vazamento que estava acontecendo lá fosse por conta de alguma trepidação, né? Então eu comprei essa mangueira aqui que ela tem a função, né, de evitar trepidação. Então até na especificação da mangueira fala, né, que ela evita vibrações na linha de água. Mas olha só o que eu observei aqui e que eu não tinha visto da primeira vez que eu desmontei esse sistema. Tá? Então achei aqui possivelmente o problema e eu teria gasto muito menos, né? Porque aquela mangueira ali ela é cara. Eu acho que eu paguei R$180 nela e talvez não houvesse necessidade. Olha só aqui. Não sei se vocês conseguem ver aqui no vídeo, mas essa uniãozinha que tem aqui com rosca, que era aqui pegava lá no pressurizador lá, ó. Eu comecei a tirar aqui o vé da rosca e eu não conseguia ver porque tinha vé da rosca até aqui em cima, ó. O pessoal passou tanta vé da rosca que não deu pra ver. Agora eu comecei a tirar a vé da rosca e olha só, essa conexão era uma conexão usada, que eles já tinham usado em outro lugar lá e aqui na hora eles ficaram sem e precisaram colocar. E aqui essa conexão ela tá quebrada. Olha só o racho que ela tem aqui, daqui até aqui. Tá vendo? E é por isso que ficava pingando água. Então, só essa conexãozinha aqui, né? Eu até tinha uma, acho, não sei se eu... Aqui, ó. Eu também comprei ela, tá vendo, ó? Também comprei uma dela, só ela, trocando ela já seria o suficiente. Não precisaria da mangueira. Tá vendo ali? Porque olha só, ó o racho que ela tem aqui e estava escondido pela veia da rosca que o pessoal tinha colocado. Então eles colocaram tanta veia da rosca aqui, que vinha até que assim a veia da rosca, ó. E eu não tinha visto isso aqui. Então a primeira vez que eu desmontei, eu não cheguei a tirar a veia da rosca que eu tô tirando aqui. Olha lá o tanto de veia da rosca que o pessoal colocou aqui. E aí escondeu, camuflou esse trincado aqui, ó. E é isso aqui, com toda certeza que estava gerando ali o vazamento aqui no pressurizador, ó. Então bastava que eu tivesse comprado aquela conexãozinha e trocado aqui, que teria funcionado. Não teria necessidade da mangueira. Bom, agora já está comprado. Vou deixá-la aqui, tá bom? Então assim, agora, né, o gasto já está feito, mas vou trocar essa conexão aqui também por aquela que está lá, porque senão vai continuar vazando, né? Ele vai continuar vazando por aqui, ó. Descobri aí qual que era o problema. Então assim, nem sempre a gente acaba saindo pelo caminho mais barato. Acabou aqui que uma conexãozinha simples aqui me fez gastar ali R$180 naquela mangueira. Mas é isso aí. Vou manter ali a mangueira agora porque até fica melhor para movimentar aqui o pressurizador. Se eu precisar movimentar ele um pouquinho, ele tinha ficado aqui muito justinho na linha, né? Às vezes eu preciso fazer alguma movimentação aqui, aí fica mais fácil de eu poder mexer com ele, tá legal? Vou continuar aqui instalando e quando tiver tudo pronto aí eu mostro para vocês. Bom, senhores, então o que eu fiz aqui agora para tentar salvar nessa união com rosca que estava ligada, né, naquela peça que estava com problema. Então eu cortei ela aqui, ó, né, bem rentezinha aqui, tá? Ela tá colada aqui na união, tá vendo aqui, ó? Então o tubo tá aqui, a gente consegue ver, ó, o tubo colado aqui por dentro da união. Então o que eu vou fazer agora para tentar salvar ela? Eu vou pegar a cegueta aqui, a serrinha, e vou fazer pequenos cortes aqui dentro, aqui, ó, aqui, fazer uns 3 cortes aqui por dentro. E aí depois eu vou pegar a chave de fenda e vou tentar arrancar esse tubo aqui de dentro, para poder reaproveitar essa peça aqui da união com rosca, senão eu não consigo nem instalar aqui porque eu tô sem, né, peças sobressalentes aqui para fazer isso, tá? Então eu vou tentar, ó, já fiz isso outras vezes. Então eu faço alguns cortes aqui por dentro do cano
que está colado aqui nessa união. E daí depois eu tiro ele aqui com a chave de fenda. Vou fazer os cortes aqui e mostro pra vocês. Então aqui, ó, quebrei um pedacinho de lâmina. Eu tinha uma outra lâmina velha ali dentro, ali, ó. Quebrei lá e fiz alguns cortes aqui. Tá vendo? Alguns cortes aqui por dentro da peça. Aqui, ó, fiz 3 cortes, tá? Sempre tomando cuidado, né? Com o pedacinho de serra aqui, como vocês podem ver ali, eu cortei, ó. Mas sempre tomando cuidado para permanecer somente no cano, né? Não chegar a pegar a peça aqui. Então cortei aqui, ó. E agora o que eu vou fazer? Eu vou botar a chavezinha de fenda aqui assim e vou tentar soltar esse pedacinho aqui. Aí depois o resto aqui praticamente solta mais fácil, tá? Então é isso aqui que eu comentei, ó. Fiz ali 2 cortezinhos ali dentro para fragilizar o cano que tá lá. E aí eu venho aqui agora, né, com a chavezinha de fenda aqui, no cantinho aqui, ó. Bota ela aqui e tira esse pedaço de cano ali de dentro. Ó, então aqui, ó, já dei ali uma apertadinha e já comecei a soltar, tá vendo? Já soltou ali, começou a soltar esse pedacinho de cano aqui pra gente poder retirar ele. Então aqui agora, ó, com o auxílio de um alicate eu arranquei aquele pedacinho, tá? Arranquei aqui o pedacinho, ó. E agora a gente já tem aqui, ó, o cano lá dentro basicamente cortado. Aí agora fica mais fácil da gente soltar ele, ó. Tirei aqui agora mais um pedaço. Agora tá faltando só esse pedacinho aí, ó, tá vendo? Aí eu vou poder reutilizar essa conexão aqui. Então aqui, retirado a peça de cano ali de dentro. Agora eu vou lixar de novo aqui e colar aqui, né? Novamente aqui para poder utilizar, ó. Então tirei as pecinhas de cano aqui, ó, naquele procedimento que eu mostrei ali para vocês. Só lixar aqui e vida que segue. Instalação refeita, tá bom? A mangueira aqui não ficou muito do jeito que eu queria, né? Ela é um pouquinho dura também de manusear, mas eu botei ela dessa forma aqui e vou ver se ela vai caber dentro dessa casinha aqui, que eu nem mostrei pra vocês. Isso aqui é uma casinha simples, né? Que foi feita para proteger o pressurizador, porque esse modelo aqui ele não tem proteção contra a água, tá? Então ele tem que ficar protegido da chuva. Até porque também temos aqui a parte elétrica dele, né? Que é ligada lá naquela tomada que a gente colocou. Então esse aqui tem que ficar protegido da chuva, tá? Então eu vou colocar a casinha aqui em cima. Problema de vazamento aqui sanado. Não necessariamente precisaria ter colocado essa mangueira, como a gente viu, né? Então foi só uma conexãozinha dessa daqui, ó, que tava com problema, rachada. E como o pessoal tinha botado o véio da rosca por cima, eu não tinha visto. Mas aqui agora eu substituí. Aqui a união com rosca que eu reaproveitei, tá, pessoal? Então tá aqui. Eu até tinha outra aqui, ó, que eu pensei em usar aqui. Só que é um excesso de conexões, né? Eu tenho uma aqui já para soltar o registro. Tem como soltar aqui também, da mangueira. Então não teria necessidade de eu gastar aqui essa conexão para colocar aqui no meio, né? Aqui eu já tava faltando luva aqui também aqui no terreno, ó. O dia que eu fui fazer a instalação da outra vez. Então eu usei os 2 pedaços de cano aqui que já vem com a luva, né? Normalmente a barra de cano ela já vem com a luva no final. Então eu peguei 2 pedacinhos que tinham sobrando aqui na obra para usar, porque eu não tinha uma luva para colocar aqui. E aqui, como já mudou tantas vezes essa conexão, acabou ficando uma em cima da outra aqui, né? Mas o importante aqui agora é que está funcionando. Então aqui gastei a minha mangueira e essa conexãozinha, quando na realidade poderia ter colocado somente ela, mas tá aí. Tá funcionando aqui em cima agora, né? Eu vou ligar aqui o pressurizador, eu tava só deixando a linha encher de água novamente, como eu esvazei ela. Ele tem que sempre funcionar, né, com o motor aqui molhado, no caso com água, né? Ele não pode funcionar a seco. Então deixei aqui a linha encher. Vou ligar ele aqui agora na tomada, vocês vão ver que ele vai começar a pressurizar, tá bom? Então deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar e ligar ao mesmo tempo. Então aqui, pessoal, também a gente usou tudo cabo PP, tá? Esses cabos que ficam expostos. Depois eu vou até pegar lá embaixo, tem o conduíte, aqueles pretinhos lá, ó. Eu vou colocar aqui para dar mais um nível de proteção, tá? Mas vou ligar ele aqui agora, tentar ligar aqui, para vocês verem o funcionamento. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, juntar aqui com as pernas. Vamos ver, bora, bichão. Aqui, ó, então ligou aqui, pessoal, ó, ele já tá pressurizando a linha, ó. Olha aí. Ó, então já tá aumentando a pressão lá embaixo. Depois a gente vai descer lá para dar uma olhada. E agora aqui que ele tá sem vazamentos, né? A gente pode deixar ele ligado, ó. Então ele vai pressurizar, ele tá trabalhando aí com 2 bar de pressão, basicamente aqui. Vamos ver, daqui a pouco ele vai parar.
Pronto, estabilizou aí, pessoal, tá vendo? Ó? Então desligou o equipamento. Isso é a função do Smart Control. Então ele controla aqui a pressão. A hora que chega na pressão configurada, aqui ele está trabalhando com 2 bar e um pouquinho, ó, quase 2 bar e meio, tá? E aí ele desliga o aparelho para não ficar ligado aqui direto. Então é isso aí. Possivelmente aqui o problema, ó, não tô vendo mais vazamento. Então aqui possivelmente sanou e ficou a ligaçãozinha direta aqui. Então se eu quiser tirar ele, eu posso fechar aquele registro lá e soltar, né? Então tem aqui, ó, uma união de rosca aqui. E aí eu posso fechar aqui também e soltar ele aqui, ó. Aí eu tiro ele para dar manutenção, tá? Então tá aí, ó. Vamos ver o resultado lá embaixo agora como é que ficou. Vou só botar a casinha aqui em cima e tô descendo lá com esses equipamentos aqui, ó. E deu mais uma... Possivelmente abriu alguma torneira lá embaixo, ó. Pronto, já desligou, tá vendo? Ó, então ele vai pressurizando a linha aqui. Isso aí. Então tá aí agora protegido com a casinha aqui por cima aqui, ó. Então, né, ali foi cortado ali no cantinho, tá aí. A princípio, solucionado, 100%. Vamos testar a pressão lá embaixo. Bom, então vamos verificar aqui como é que ficou. Vou deixar aqui só um pouquinho para poder sair o ar, né, da linha, que acabou entrando aí um pouquinho. Mas vou mostrar aqui para vocês, ó, as 3 torneiras ligadas de novo, tá? Mesmo teste que a gente fez antes. Então aqui, vou virar, ó. Então aí, ó, comparando aqui, são as 3 ligadas ao mesmo tempo, né? Então vocês podem ver que já melhorou bastante aqui. Essas aqui também que tinha só um filetinho, ó. Ele também já tá bem melhor. Tá vendo? A pressão da água aqui. Antes ficava só correndo o filetinho. Aqui também, ó. Então tá as 3 ligadas ao mesmo tempo. Ele fica ainda um pouco mais forte, pessoal. Eu acho que ainda não está 100% lá, porque eu sei que ele ainda fica um pouco mais forte, tá? O pressurizador, daqui a pouco ele deve ligar lá. Ele ainda fica um pouco mais forte que isso. Agora sim, ele aumentou aqui, pessoal, ó. Eu esqueci, na verdade eu tinha ligado lá em cima o pressurizador, mas não liguei bem o conectorzinho lá, tá? Então ele acabou não ligando a máquina. Eu subi lá agora, arrumei lá, o conectorzinho lá tava meio fraco. Mas aqui, ó, agora antes, né, ele não dava pressão aqui, ó. Então pode ver, tá as 3 torneiras ligadas ao mesmo tempo. Tinha situações ainda a depender de como fosse, que quando eu ligava aquelas duas, essa aqui nem saía água, tá? Agora tá aí, ó. Então temos uma pressão muito melhor aqui, o suficiente também aqui para aquecer a água, né, que antes não aquecia. Ó, então aqui agora já tem uma água bacana correndo aqui. Outra coisa ainda que eu acho que para aumentar ainda mais a pressão desses pressurizadores, do pressurizador não, dessas torneiras aqui, ó, que eu tô achando que quando o rapaz instalou aqui os nossos aquecedores, tá vendo aqui, pessoal, esses aquecedores da Lorenzetti que a gente botou para aquecer a água da torneira. Então a gente não tem linha de água quente e fria na casa. A gente botou esses aquecedores elétricos, tá? Como a gente tem placas solares, a gente optou por eles. Então a gente tem algumas regulagens aqui de temperatura desligado, né? Um pouco, aquecendo aqui no nível 1 e no nível 2. E esse aquecedor, ele vem com redutor de fluxo, né? Então eu não lembro se o pessoal, quando instalou aqui, tirou esse redutor de fluxo, tá? Então aqui o fluxo já ficou legal. Em relação ao que era quando não estava pressurizando a água lá em cima. Mas ainda assim é possível que exista ainda mais um pouquinho de melhora se eu desmontar, né, esse aquecedor e verificar que o pessoal colocou com o redutor de fluxo. Tá? Então eu vou fazer essa validação, tanto ali quanto aqui, né, no nosso quarto lá também. Ó, então aqui também temos o aquecedor e temos aqui na nossa suíte para ter água quente nas torneiras, sem a necessidade de ter que passar tubulação de água quente pela casa. Tem placa solar, então um aquecedor elétrico aí, ele funciona perfeitamente e não vai aumentar o nosso custo, tá? Tá ali também, ó. Então esses dois aqui, tem que ver também se eles possuem redutor. Mas tá aí, ó, uma pressão bacana de água. Aqui a água quente e fria, né? Então aqui a água fria
E aqui, água quente, bem quentinha. Aqui, ó, bem gostosa a água aqui para de manhã cedo e quando tiver mais frio, a gente utilizar aqui uma água quente no nosso banheiro. Beleza? Então, pessoal, as planes que a gente tinha aqui, né, a gente conseguiu resolver. Então, as planes finais aí era água, resolvemos hoje. Internet, que a gente resolveu nos vídeos anteriores, eu mostrei para vocês. Resolvemos a instalação das placas solares e resolvemos a instalação dos fogões. Agora a gente vai se planejar para fazer a mudança. Outra coisa também que a gente está de olho, e quando a gente instalar aqui eu vou mostrar para vocês, é que o nosso quarto, né, esse nosso quarto e o outro, eles têm aqui as portas e janelas e a gente precisa de uma cortina. Então, como vocês podem ver aí, ó, né, a claridade aqui é enorme, então para a gente conseguir dormir nesse quarto, a gente vai precisar de uma cortina aí, né? Então a gente foi fazer o orçamento essa semana, tá? Da cortina aqui para essa porta e tanto para essa outra porta aqui, ó. Então, a gente orçou os 2 quartos, esse aqui também. E aí é o próximo investimento que a gente deve fazer. Tá legal? Então, é isso aí. Obrigado a todos. A gente se vê no próximo vídeo.